O Ministério das Relações Exteriores divulgou aqui, claro, no Brasil, né, uma nota em que manifesta solidariedade às famílias das vítimas dos terremotos na Turquia e na Síria. O Itamaraty diz que até o momento não há identificação ou notícia de brasileiros mortos ou feridos. O comunicado também informa que o governo brasileiro vai providenciar ajuda humanitária e que as embaixadas do Brasil estão acompanhando os acontecimentos nesses países em regime de plantão. Luiz Inácio Lula da Silva também manifestou solidariedade depois desse terremoto ter atingido o povo da Turquia e da Síria. Ele disse nas redes sociais: olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e da Síria após o terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta solidariedade com os povos dos dois países, as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessas tragédias. Deixa eu trazer o Lorival Santana aqui ao lado do Américo para a gente falar um pouco sobre isso, que é claro ali, para mim, a grande questão é, né, tem coisas relacionadas à relação Brasil-Turquia, que eu vi que já entraram aí em cena depois desse anúncio de ação humanitária, de solidariedade, de apoio do governo Lula para com os turcos. Mas tem também, no caso da Síria, eu acho que a situação que se apresenta é a de, olha, subiu para 2.724 pessoas agora a ação. A última atualização não tem nenhuma hora. Não tem nenhuma hora que a gente tinha 2.700 e agora sobe para 2.724. Eu vou começar com o Lorival desse ponto, né? Lorival, eu não vejo chance, assim, dado o estado da coisa na Síria, eu vou começar daí, né? Já ali há anos, palco de ações do ISIS, terroristas, buscas, guerras civis, né? Agora, com isso, então, assim, sítios arqueológicos foram inteiramente destruídos, o patrimônio do país, o que restava dele, me parece ter sido fortemente prejudicado. A Rússia ajudou a destruir os hospitais que haviam na região entre Alepo e Idlib durante a guerra. Força Aérea Russa, juntamente com a Força Aérea Síria. E esse é um dos problemas. A infraestrutura de saúde de lá está bastante debilitada pela guerra. É uma região que eu conheço bem, eu cobri essa guerra na década passada. E são duas regiões, as mais atingidas no noroeste da Síria, Alepo e Idlib, são controladas por outros grupos, né? No caso do Idlib, são os herdeiros da Frente Al-Nusra, que é, por sua vez, uma herdeira da Al-Qaeda, que é a Organização pela Libertação do Levante, controla Idlib. E no caso de Alepo, uma parte da região é controlada pela guerrilha curda, que, por sua vez, luta com as forças armadas turcas, que estão atuando também em Alepo. Recentemente houve o início de reconciliação entre a Turquia e a Síria, que romperam desde a Primavera Árabe, exatamente para que a Turquia faça essa, entre aspas, limpeza da região, lutando contra os curdos. Então, eu estive ouvindo os depoimentos da região hoje durante o dia e não está claro ainda se poderá haver no noroeste da Síria uma movimentação de equipamento para ajudar a retirar os sobreviventes dos escombros, né? Lá atuam os Capacetes Brancos, que é um grupo de ajuda civil, né? A população, a sociedade civil se organizou muito lá no período dessa guerra. Aliás, foi a sociedade civil que iniciou o levante contra a ditadura síria, depois vieram esses outros grupos islâmicos, mas eles que estão com as mãos e com muito poucas ferramentas no noroeste da Síria tentando retirar os sobreviventes dos escombros, porque o governo sírio não atua nessa região, né? No caso do sudeste da Turquia, também existem problemas políticos. Houve um grande terremoto em 1999 que deixou 17 mil mortos na Turquia, ali na região de Izmir, que é uma das maiores cidades da Turquia.
E desde então, houve muitas preocupações de que haveria um novo grande terremoto e de que as edificações na Turquia não estavam necessariamente sendo adaptadas para esse risco. A Turquia está entre 3 grandes placas tectônicas que se movimentam muito próximo da superfície, por isso é uma região de muitos terremotos. 1939 foi o maior deles, dos registrados. Com 30 mil mortos. 1999 foram 17 mil. Então, na época, em 1999, foram encontradas edificações cujos tijolos eram feitos de areia. No entanto, hoje, aparentemente, essa questão não foi sanada. Alguns dos prédios ficaram de pé e outros, na mesma área, caíram. Por quê? Porque houve corrupção, segundo está sendo acusado agora. Muitos são prédios públicos do governo que não foram construídos segundo as regras, as normas para se defender desse tipo de situação. E também os próprios fiscais de edificação não necessariamente obrigaram o cumprimento dessas regras. Outro aspecto, o Erdogan, ele desmantelou o serviço Hizmet, que era uma organização que eu visitei em Istambul em 2015, que estava totalmente preparada para ajudar nesse tipo de situação, de catástrofe, exatamente porque ela é recorrente na Turquia. Atuava também no resto do mundo. Ele acusou o Hizmet, sem provas, de participação na tentativa de golpe de 2016. E aí acabou com essa organização que poderia agora estar dando uma grande ajuda para os turcos. Outro problema sério é o inverno. É um inverno que está muito rigoroso, muito mais frio do que costuma ser. Eles não estão preparados para isso. No caso do sul da Turquia, 3,6 milhões de refugiados sírios que já vivem de forma muito precária e agora estão desprotegidos completamente. Muitos estão passando essa noite ao relento, também no noroeste da Síria. Muitas pessoas já estavam deslocadas de suas casas e agora têm que enfrentar o frio e as mortes e os escombros, além do que restou de todos os resquícios dessa guerra na Síria. É uma tragédia completa, infelizmente, né? É tudo, com as condições climáticas, o frio, a corrupção, tudo afligindo já uma área muito sofrida. Obrigada, meninos, eu já volto com vocês.